Bom dia, amigos e amigas. Começamos essa semana, nessa segunda-feira, 25 de agosto, com a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, que é o escrito mais antigo dos 27 que nós encontramos no Novo Testamento. De fato, é datado por volta do ano 50 depois de Cristo, cerca de 20 anos após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa carta nós escutaremos durante toda essa semana e também na segunda e na terça-feira da próxima semana. Então, hoje eu realizo uma pequena introdução, de modo que depois sejamos facilitados no escutá-la também nos próximos dias. Vejam que, lendo os Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós temos notícias que Paulo, Silvano e Timóteo, esses dois fiéis companheiros de missão, eles vêm através da via em Ásia de Filipos. Filipos, uma cidade que distava mais do que 100 quilômetros de Tessalônica. E passando por Anfípolis e Apolônia, outras duas pequenas cidades, chegam a Tessalônica, que era uma grande cidade, era a capital da província romana da Macedônia, hoje em dia no norte da Grécia. E aí Paulo, Silvano e Timóteo dão início a uma nova comunidade cristã. Sempre lembrando que uma nova comunidade cristã não significa uma comunidade fora do judaísmo. Sempre estamos dentro do judaísmo, mas dentro do judaísmo eles anunciam então que o Messias veio, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vem trazer a plena salvação. Muito bem. E Paulo e os seus companheiros de missão, numa certa altura, eles precisam, digamos assim, fugir de Tessalônica por causa dos conflitos provocados pelo anúncio do Evangelho, né? E assim, nós temos notícias que primeiro passam por Bereia e depois descem para Atenas. E lá em Atenas, Paulo está muito preocupado com a comunidade que ele fundou em Tessalônica. Assim, ele estava preocupado, desejando saber se permaneceram firmes na fé após a sua saída precipitada. Então, nós temos notícias que ele envia Silvano, Timóteo, segundo Atos envia Silvano e Timóteo, segundo a carta aos Tessalonicenses envia apenas Timóteo, mas seja como for, depois disso, de Atenas, Paulo vai para Corinto, conforme nós lemos nos Atos dos Apóstolos, e lá em Corinto, Timóteo e Silvano, então, chegam até Paulo, voltam a encontrar Paulo e dão boas notícias sobre os coríntios, sobre os tessalonicenses, dizendo que a comunidade fundada permanecia firme. Interessante que aqui Paulo cita as 3 virtudes teologais: firmes na fé, na caridade e na esperança. E aqui Paulo, então, se enche de alegria, se enche de fato de alegria e escreve a primeira Tessalonicenses, escreve essa carta que, como eu disse, é o escrito mais antigo do Novo Testamento. E nessa carta, como nós veremos depois nos capítulos 4 e 5, é também um modo de responder a uma pergunta sobre a ressurreição dos mortos, porque nesse meio tempo algumas pessoas da comunidade tinham falecido e a comunidade se perguntava pela sorte desses falecidos sobre o tema da ressurreição. E será também o primeiro escrito no qual Paulo tratará desse tema. Mas agora, concentrando-nos no trecho de hoje, que é exatamente o início da carta,
capítulo 1, versículos de 1 a 10, eu gostaria de, então, comentar um aspecto, digamos assim, que possa nos alimentar espiritualmente nesse dia. A carta ela é enviada, os remetentes são Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja que está em Tessalônica. Muito bem. Mas aquilo que eu gostaria de sublinhar é aquilo que nós encontramos no versículo 5. Paulo diz assim, e é extremamente significativo para nós. Ele diz: vocês sabem que quando eu estive em meio a vós, o evangelho anunciado, ele não foi apenas em palavra, mas o evangelho anunciado foi anunciado em poder, no Espírito Santo e em plenitude. E aqui é algo assim de muito importante, porque vejam só, se nós todas as manhãs escutamos a palavra de Deus, e também o nosso objetivo desse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo é ajudar a acolher a palavra de Deus, para nós, pela nossa firme fé, não é apenas palavras, mas é a palavra de Deus. E quem nos ilumina para que acolhamos a palavra não apenas como palavras de outros livros, mas como palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo. Por isso, nunca iniciemos a nossa oração sem invocar o Espírito Santo. É no Espírito que a palavra se torna para nós palavra de Deus. E é uma palavra poderosa. De fato, eu sempre lembro de uma oração do Papa Paulo VI, na qual ele pede: Senhor, envia o teu Espírito para que possamos acolher a tua palavra silenciosa, mas poderosa. É no silêncio que a palavra vai transformando a nossa vida, vai também nos concedendo em cada dia alegria, coragem. Essa palavra, repito, que no seu silêncio é poderosa. E aqui também nós lembramos do profeta Elias, que lá em uma gruta no alto do Monte Horeb, do Monte Sinai, ele assim se encontra com Deus, e ali é dito que Deus que passa uma palavra de silêncio, né? Aliás, desculpa, passa um silêncio, uma palavra de silêncio. Ó, interessante, né? É só no silêncio profundo que nós podemos escutar de fato essa palavra. Então, eu concluo essa nossa reflexão de hoje, de fato, incentivando a mim e a cada um de vocês a todas as manhãs a acolher a palavra, invocando o Espírito Santo com muita fé, porque não se trata apenas de palavras, mas se trata da poderosa palavra de Deus, que tem a força, a capacidade de nos salvar. Que assim seja no dia de hoje, e que assim seja em cada dia também, com a humilde colaboração desse nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Tenham todos um abençoado dia.